Atos 16, versículos de número 6 a 10. Eu farei a leitura, é um texto curto, e depois nós voltaremos passo a passo, observando aquilo que for lido agora em conjunto. Peço a você que preste atenção, que desde já esteja atento à leitura da palavra do Senhor, procure compreender, procure fazer as relações aí entre as orações, entre as frases, para tentar extrair o sentido deste texto das Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 6 de Atos 16: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Falaremos hoje, irmãos, sobre este texto e um tema que eu quero apresentar e que está também por trás deste texto. Nós podemos extrair deste texto este tema: descanse em Deus, é Ele quem cuida de seus servos. Já é um tema de aplicação. Descanse em Deus, é Ele quem cuida de seus servos. Era setembro do ano 2000. Eu estava no último semestre do seminário. Tinha aulas de terça a sexta. Geralmente, no último semestre do seminário, as segundas são de folga, tendo em vista que os formandos, os que daqui a um semestre se formarão, precisam visitar igrejas para conhecer igrejas e assim definir o campo de trabalho. Então, geralmente, a segunda é de folga, às vezes as viagens são longas, para dar tempo de voltar e estudar a partir da terça-feira. Era a semana do dia 7 de setembro. O feriado seria na quinta-feira. Eu teria apenas terça e quarta de aula. Estava em Lafayette, resolvi viajar para Belo Horizonte e não perder esses 2 dias. Fui segunda à noite, dia 4. Dormi a viagem toda de Lafayette a Belo Horizonte, como era e como continua sendo o meu costume. Se eu não dirijo, eu durmo. Chegando lá na rodoviária, assim, acabando de acordar, às vezes era acordado pelo trocador, fui ao caixa eletrônico sacar um dinheiro. Então me dirigi à passarela que dava acesso à estação da Lagoinha, onde pegaria o metrô. Na passarela, fui abordado por 2 criminosos que me ameaçaram e roubaram. Fiquei em estado de choque. Não me lembro como, peguei o metrô e fui para a República onde morava. Naquela noite não consegui dormir. Pela manhã, fui à delegacia prestar queixa e ao banco sustar o talão de cheques que me fora roubado. Então voltei para Lafayette. Não estava em condição de assistir às aulas. Meus planos não haviam dado certo. Num primeiro momento, havia ido para Belo Horizonte, simplesmente para ser roubado. Na semana passada, já falando da segunda viagem missionária, com base nos versículos 1 a 5,
Vimos como se deu a inclusão de Timóteo na equipe de Paulo e ressaltamos importantes valores cristãos. Hoje prosseguiremos nossa viagem com Paulo, Silas e Timóteo, mostrando que nem sempre nossos planos são bem-sucedidos nessa terra, mesmo que visem a glória de Deus. Nesses momentos, devemos descansar nele. É ele quem cuida de seus servos e sempre faz o melhor. Eu quero que você volte os olhos para o texto que foi lido e nós vamos então observar isso nesse texto. No versículo de número 6, a palavra, de uma forma bem genérica, diz que a equipe percorreu a região frígio-gálata. Muito provavelmente o texto aqui está se referindo às cidades de Icônio e Antioquia da Psídia. O texto anterior, nos versículos 1 a 5, fala da equipe passando pelas cidades de Derbe e de Listra. Agora, chegando no versículo 6, de forma bem genérica, diz: e percorrendo a região frígio-gálata. Então, possivelmente, essas cidades, pelo menos, nas quais havia igrejas que foram plantadas na primeira viagem missionária. O versículo prossegue dizendo: tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Vejam só, eles tinham um plano, eles tinham um propósito. O propósito deles era prosseguir ali e descer na região sudoeste e pregar a palavra na Ásia. Era isso que estava no coração da equipe. O texto, contudo, diz, e perceba a força ativa que estava em ação, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não permitiu que eles fizessem o que queriam fazer naquele momento. Eles queriam pregar a palavra na Ásia. Embora fosse a vontade deles, e eles possivelmente tenham tentado fazê-lo. Nós não sabemos como as coisas se deram. Não sabemos como houve esse impedimento. Quais foram os obstáculos, quais foram as barreiras, quais foram as frustrações. Certo é que foram impedidos. E quem impediu? O Espírito Santo. O próprio Deus impediu que eles pregassem o evangelho na Ásia. Presumo que seja como for, presumo que qualquer que tenha sido a dificuldade, não tenha sido fácil para eles. Não é agradável fazer um plano e não ser bem-sucedido. Eu creio que você sabe o que é isso. Você que já viveu um pouco, que já tem uma certa experiência de vida, sabe o que é fazer um plano e ser frustrado, e não dar certo. Creio não ter sido agradável para eles. Tudo bem, vamos pensar em outra coisa. Deve ter passado na mente deles. Penso que foi o que passou na mente deles. Um novo sonho, depois de uma frustração, ajuda a voltar a lutar. Não deu certo, tudo bem, vamos pensar em outra forma. Vamos pensar em um outro projeto. Vamos continuar então o texto. No versículo 7, eles já estavam com um novo projeto. Eles defrontaram Mísia, passaram contornando Mísia, tentando ir para Bitínia, agora a nordeste.
Eles queriam descer para a Ásia, não deu, agora então queriam subir para Bitínia. Eles passaram ali contornando Mísia. E eles queriam ir para a região da Bitínia, pregar a palavra. Era isso que eles faziam. Aí o texto diz: mas o Espírito de Jesus, o quê? Não permitiu. Segunda frustração. Foram cerceados segunda vez. Passaram por fora da Ásia. Agora, não foram impedidos, não foram permitidos entrar na Bitínia. Não era isso que Deus queria que eles fizessem. Embora fosse a vontade deles, embora fosse os planos deles, não era isso que Deus queria que eles fizessem. Bom, uma frustração, vai lá. Agora, duas frustrações. Você já disse alguma vez para você mesmo, quando tentou uma vez, não deu certo, aí tenta de novo, não dá, e você fala, de novo? Já aconteceu alguma vez você falar o de novo? Uma frustração reincidente. Um relacionamento que não deu certo, mais uma vez. Sabe, quando você tenta um relacionamento e não dá certo, aí você pensa assim, será que Deus quer que eu seja celibatário? É que eu não me case, que eu fique solteiro para o resto da vida, será que esse é meu chamado? Não vou me envolver mais com ninguém, eu acho que eu vou ficar solteiro. Aí de repente então, passa o tempo, e você é reanimado e tenta um segundo relacionamento, aí de repente não dá certo mais uma vez. Um relacionamento que não dá certo mais uma vez, um negócio que não prosperou mais uma vez, uma enfermidade que sobrevém mais uma vez, uma porta que se fecha mais uma vez. Não foram permitidos pregar na Ásia, agora tentaram ir para Bitínia, não foram permitidos, o Espírito de Jesus não o permitiu. Nós chegamos no versículo de número 8. O texto diz que eles, contornando Mísia, ou creio que a melhor tradução aqui seria atravessando Mísia, agora indo para o sudoeste, mais para lá da Ásia, eles desceram e chegaram à cidade portuária de Troade. Possivelmente a região da antiga cidade grega de Troia, no litoral leste do mar Egeu. Eles foram parar lá, na cidade de Troade, litoral leste do mar Egeu. O que é que será estava na cabeça desses nossos queridos e dedicados irmãos? Paulo, apóstolo, Silas, um dos notáveis lá de Jerusalém, que agora fazia parte da equipe missionária, Timóteo, o jovem prodígio, aquele homem de quem dava bom testemunho, ou davam bom testemunho os moradores de Listra, de Derbe. O que é que será que estava na mente deles lá em Troade agora? Será que eles estavam perdidos? Será que eles estavam desnorteados, desorientados? Por quê? Por quê? Deus permite que os planos não deem certo em alguns momentos. Por quê? Porque Deus permite que seus servos passem por situações assim, onde de repente
num passado próximo, sabíamos o que fazer, mas fomos sendo desconstruídos, os planos foram sendo atrapalhados, e aquilo que a gente intentava não deu certo, agora a gente não sabe mais o que fazer. Fato é que eles estavam em Troade. E o que nos dá a ideia de que eles estavam sem saber o que fazer é que, para terem feito algo, houve um direcionamento sobrenatural. Eles foram sobrenaturalmente orientados. O texto diz que certa noite, lá na cidade de Troade, sobreveio a Paulo uma visão. E nessa visão, ele conseguiu distinguir o que era um homem da Macedônia, um varão macedônio. A Macedônia estava a noroeste. Eles estavam ali no litoral leste do Mar Egeu, e a Macedônia, então, eles deveriam atravessar o Mar Egeu para o oeste, subindo em direção ao norte. E ali na Macedônia, terra europeia, eles tiveram, ou Paulo teve, a visão de um homem macedônio, e esse homem estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Pronto. Paulo acordou com um novo direcionamento. Paulo agora tinha certeza do que era para fazer, que caminho seguir, que destino perseguir. Era esse o plano que Deus tinha para eles. Um comentarista bíblico chega a dizer: jamais havia passado pela mente de Paulo chegar à Europa neste momento, mas era o que estava na mente de Deus, era o que estava nos planos de Deus, alcançar o mundo europeu, na segunda viagem missionária. Irmãos, interessante pensarmos em algo e que para nós é um certo sofrimento. Muitas vezes Deus não nos revela imediatamente os seus planos. Antes, Ele permite que passemos por alguns momentos de crise. Às vezes acontece assim. Mas enquanto aguardamos, enquanto esperamos, Deus quer que descansemos nele, até mesmo nas nossas crises, entendendo que é Ele quem cuida de seus servos. E a crise na vida cristã não é um fim em si mesmo. Deus tem propósitos por trás das nossas crises. E muitas vezes o seu plano vai sendo revelado homeopaticamente, gradualmente, progressivamente. E nos momentos onde nós encontramos sem norte, sem destino, Ele quer que nós dependamos dEle e continuemos fiéis a Ele. Eu tenho um colega pastor que disse que, após ter se formado num seminário e foi designado para o seu campo, e ele chegou cheio de vida para o campo pastoral, ele disse assim: agora as coisas vão acontecer, agora eu vou colocar tudo aquilo que eu aprendi, que está pulsando no meu coração, está pulsando nas minhas veias, eu vou colocar tudo para acontecer, as coisas, vou colocar tudo na execução e as coisas vão acontecer. E ele chegou todo empolgado no campo, vibrando, o ardor da juventude.
E tentou primeiro um projeto, deu errado. Tentou um segundo projeto, deu errado. E foi tentando, foi dando errado. Ele, meu Deus, o que está acontecendo? As coisas não estão indo como eu gostaria que fosse. E um dia, conversando comigo, ele disse assim: olha, Isaías, Deus estava tratando de mim, porque se as coisas tivessem dado certo naquela época comigo, nem eu me aguentaria de tão soberbo que eu teria ficado. Foi ele que disse assim. Ele entendeu que Deus tinha um propósito para ele, ele precisava ser tratado, para que ele entendesse que não é o obreiro, que não é o servo, que não é a pessoa, se Deus não operar, se Deus não agir. E ali então ele foi sendo preparado para que na hora que desse certo, ele soubesse lidar com o sucesso, ou soubesse lidar, eu creio que a palavra sucesso não é a mais adequada, ele soubesse lidar com os seus planos, né? Dando certo e ele ficando alegre, mas confiando toda a glória ao Senhor. Não havia dado certo para Paulo e seus companheiros, porque Deus tinha outros planos. Quanto à Ásia, ainda nessa viagem, na volta, Paulo passaria por lá. Quando Paulo estivesse retornando, ele passaria, nós vamos ver tudo isso. Ele vai passar pela Macedônia, depois vai descer a Acaia, e de lá ele vai para a Ásia, e dali ele vai retornar. Mas ele passaria então no retorno na Ásia, visitaria a cidade de Éfeso, plantaria uma igreja lá. E de Éfeso, o evangelho se espalharia por toda a região asiática. Quanto à Bitínia, o apóstolo Pedro desenvolveria um trabalho lá. Muito possivelmente, quando Pedro escreve sua primeira carta, ele escreve aos cristãos no Ponto, na Bitínia, na Capadócia. Ele dirige uma carta aos cristãos da Bitínia. Ora, então Deus tinha planos para a Ásia, Deus tinha planos para a Bitínia, agora os planos de Deus para Paulo era a Europa, a Macedônia. Nós chegamos então no versículo de número 10, e o versículo de número 10 diz: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Ora, gente, ter destino é uma bênção, não é? Saber o que fazer é uma bênção. Sabe, você já deve ter passado por isso. Às vezes você tem tempo, mas não tem um destino. O que você vai fazer? Vai perder tempo, não é? Mas se você tem um destino, mesmo que não tenha tempo, você arruma tempo para aquilo. Você vai estudar de madrugada, você vai se preparar em qualquer momento de folga, você vai aproveitar qualquer centavo para investir nos seus sonhos. Ter um destino, ter um plano, ter um projeto, ter uma missão faz toda a diferença. Agora sim eles tinham um destino. Assim que teve a visão, imediatamente, olha, agora nós temos um rumo. Deus nos quer em determinado lugar e é para lá que nós iremos. Mas veja o versículo 10, tem algo muito interessante. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eu quero ressaltar um detalhe que está neste versículo aqui, irmãos, o versículo 10, é uma observação com relação ao entendimento do livro de Atos. Nesse ponto aqui, no versículo de número 10, temos a primeira ocorrência das chamadas sessões nós, no livro de Atos. Primeira ocorrência, Atos 16, 10. Primeira ocorrência daquilo que são chamadas sessões nós. O que isso significa? Isso quer dizer,
partes do texto nas quais o autor do livro estava participando da narrativa. Então, quem escreveu Atos se coloca que, nesse momento, estava com Paulo, nesse momento, com Timóteo, com Silas. Olha só, assim que teve a visão, Paulo teve a visão. Imediatamente, qual é o próximo verbo que vem? Procuramos. Imediatamente, nós, primeira pessoa do plural, nós procuramos. Imediatamente nós procuramos. Quem escreveu também procurou. Quem escreveu também procurou partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos estava chamando também esta pessoa, nos estava chamando para lhes anunciar o Evangelho. John Stott diz que é bem provável que Lucas, o médico, tivesse negócios em Filipos, lá na Macedônia. E que nesse momento ele estava em trânsito e estava na cidade portuária de Troade. Já vimos que muito possivelmente Lucas era natural de Antioquia da Síria, onde Paulo fora pastor por muitos anos e agora estava enviado como missionário. Enviado por aquela igreja, Antioquia da Síria. Quem sabe é uma reflexão. Quem sabe, nesses desencontros, nesses cerceamentos, nesses impedimentos, Deus fez com que Paulo, Silas e Timóteo estivessem no mesmo lugar que Lucas estava, a fim de acrescentar mais um membro à equipe. Quem sabe? Então, John Stott diz, provavelmente Lucas teria negócios pessoais em Filipos e certamente estava em Troade nesse momento. Irmãos, os planos de Deus são maravilhosos. Nada acontece por acaso. Às vezes uma porta se fecha para nos tirar de determinado lugar onde queríamos estar, mas que não era o propósito de Deus. E não estando lá, Deus vai nos levar para outro lugar. E estando neste outro lugar, nós vamos então perceber o que é que Ele estava planejando para nós. Os planos de Deus são mais elevados que os nossos. Os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. Descanse em Deus. É Ele quem cuida de seus servos. Na terça, dia 5 de setembro de 2000, após dar queixa e sustar meu talão de cheques, voltei para Lafayette. O dia 8 de setembro é dia do seminarista presbiteriano. Eu não fazia ideia, mas a congregação onde eu trabalhava estava planejando uma homenagem surpresa para mim no culto de domingo. No domingo, dia 10 de setembro, aconteceu a homenagem. Eles me deram ternos, camisas, gravatas, sapato. Muitos irmãos contribuíram e eles compraram tudo isso.
O dinheiro que sobrou, eles passaram para mim como uma oferta. Foi mais do que os ladrões haviam me roubado na segunda. Deus estava me ensinando uma importante lição para os inúmeros dias de crise pelos quais ainda passaria no ministério pastoral. É necessário descansar e confiar nele em meio às crises. É ele quem cuida de seus servos e sempre faz o melhor. Falemos com o Senhor em oração. Senhor, obrigado, porque o Senhor é soberano sobre nossas vidas. Obrigado, Deus, porque entender isso traz paz para o nosso coração. Quando somos surpreendidos, ó Deus, por situações que nos causam desconforto. Uma porta que se fecha, uma notícia inesperada, uma necessidade de mudança de planos. Às vezes nos sentimos, ó Pai, sem mapa. O mapa que tínhamos foi nos tirado. O caminho, o destino, agora não sabemos o que fazer. Que bom saber, Pai, que no fim das contas não somos nós quem dirige o nosso caminho. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Deus, queremos descansar no Senhor, sabendo que é o Senhor quem cuida dos seus servos. Queremos descansar quanto aos planos da igreja. A igreja é do Senhor, é o Senhor que cuida dela. Queremos descansar quanto a nossos planos familiares, profissionais, pessoais. Queremos descansar. E se porventura formos surpreendidos por uma crise, seja de qual natureza for, seja de relacionamentos, seja profissional, seja pessoal, seja física, uma enfermidade, seja de que natureza for, se porventura formos surpreendidos, que possamos continuar descansando em Ti. O Senhor, ó Deus, sabe o que está fazendo. O Senhor está nos ensinando importantes lições. Lições que farão muita diferença no prosseguimento de nossa vida. Abençoa-nos assim, Senhor. Dá-nos sempre essa visão. Dá-nos sempre esta visão de descanso e confiança no Senhor. É o Senhor quem cuida dos seus servos e sempre faz o melhor. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.